também ao pastor Francisco, ao nosso presbítero Valmir, que nos convidaram para estar aqui nesta noite. Que Deus possa abençoar a cada um, também a toda a igreja aqui, que é uma bênção de Deus. Tenho certeza que Deus falou na sexta, falou no sábado e já falou hoje através dos louvores, através dos irmãos que tiveram a oportunidade. É só a gente estar com os nossos ouvidos, né, espirituais ali, atento, que a gente percebe o Senhor falando conosco a cada instante. Aqueles que pediram direcionamento, Deus direciona. Aqueles que pediram renovo, Deus está renovando, porque Deus, Ele não despede o seu povo de mãos vazias. Os irmãos encontraram, é 3 dias abrindo, né? Já está até marcada, né? Versículo de número 16. Eu vou ler o 15, tá, meus irmãos? O 15 e o 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Só até aqui, meus irmãos, vamos deixar assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Os irmãos escolheram um tema que ele é muito importante, principalmente para nós nos nossos dias de hoje. E importante por quê? Importante porque ele descreve uma das maiores frases que vem desde do Antigo Testamento, que é o santo. A gente, nos nossos dias atuais, nós temos uma cultura completamente diferente e uma concepção um pouco errada do que aquilo que é santo. Se a gente perguntar para muitas pessoas por aí no meio da rua que não são crentes, e você perguntar ou você afirmar: olha, eu sou santo, essa pessoa possivelmente vai ficar completamente raivada, porque vai dizer: como é que você está dizendo que é santo? Isto por quê? Porque a gente hoje, ou muitos de nós, tem uma concepção de que santo é uma pessoa perfeita, equiparando-se ao próprio Deus. Só que se a gente for observar desde o Antigo Testamento, o que Deus queria dizer com ser santo é completamente diferente do que a gente tem hoje. Hoje, por causa muitas das vezes da influência, principalmente da Igreja Católica, quando a gente lembra de algo que é santo, a gente logo faz uma associação a algo perfeito, a algo que não falha, ou ao nosso próprio Deus. Então logo imaginamos que não tem como ninguém ser santo. E é claro que não dá realmente para ser santo no sentido de uma pessoa perfeita, de uma pessoa que não erra. Só que a Bíblia Sagrada, ela não traz um ser santo ou pedindo para nós, ou ordenando que nós sejamos santos num sentido de perfeição absoluta. Mas como nós vamos ver, o sentido de ser santo é através exclusivamente de uma separação, de você se separar de algo. E isto porque, se a gente for para o Antigo Testamento, antes do povo entrar em Canaã, a primeira palavra, quando Deus vai usar sobre ser santo, Ele manda lá em Levítico, no capítulo de número 11, o versículo de número 44, e essa mesma frase, Pedro aqui ele usa: sede santos porque eu sou santo, tirando lá de Levítico, do capítulo de número 11, pedindo, dizendo: olha, para vocês, quando entrarem na terra de Israel, vocês precisam ser santos, ou quando entrarem na terra prometida, vocês precisam ser santos porque eu sou santo. E porque essa ideia de entrar na terra prometida e ser santo, imagine que a gente tem que ser uma pessoa que é separada. Hoje também nós precisamos ser santos. Só que naquele tempo, o que acontecia? Como eles iam para uma terra diferente, e essa terra tinha outros povos que adoravam outros deuses, tinham culturas completamente diferentes, faziam práticas completamente contrárias à ideia de Deus. Deus então ele dá uma completa lista do que essas pessoas deveriam fazer quando entrassem em Canaã, na terra prometida. E dentre essas coisas era ser santo, era não se misturar com aquele povo, ela não fazer associação de casamento, ela não ali começar a fazer negócios, ela não adorar outros deuses junto com eles,
porque como a propriedade de Deus, como um povo exclusivo de Deus, eles como tal deveriam demonstrar, não só através da sua fala, mas através do seu procedimento, que eles eram um povo completamente diferente. A gente sabe que o povo de Israel, quando ele entra na terra prometida, eles acabaram fazendo tudo o contrário daquilo que Deus tinha ordenado. Se misturaram com os outros povos, fizeram associação de casamentos, adoraram outros deuses, e tudo isso então culminou no que eles não foram santos, não foram separados para Deus. Aqui na carta de Pedro, ele traz para esse povo uma associação lá do Antigo Testamento, dizendo que eles precisavam ser santos, porque agora, como Israel, que era um povo escolhido de Deus, não conseguiu ser santo, agora a igreja ela precisa, aleluia, ser dessa forma, ela precisa ser separada. O contexto dessa carta que ela é escrita, Pedro ele vai escrever para os povos da Ásia. E quem eram esses povos? Eram crentes que foram espalhados pela diáspora. Se a gente frequentou a escola dominical durante esses tempos, a gente aprendeu o que é diáspora. É aquele povo que foi espalhado por causa da perseguição. Uma vez que a igreja ela começou a ser perseguida, os povos foram se espalhando, e uma vez espalhando, eles passaram a criar comunidades cristãs em algumas cidades da Ásia Menor. Só que aconteceu, a igreja, num determinado período, ela era querida, o povo amava, o povo gostava da igreja. Só que com o passar do tempo, o imperador de Roma, vendo que os cristãos tinham uma certa resistência à adoração do imperador, porque naquele tempo tinha um culto ao imperador, só que os crentes não adoravam o imperador. Então Nero, o que ele faz? Ele coloca fogo em Roma, e ele acaba colocando a culpa nos cristãos. Então o povo ele passa agora a ser odiado. Eles eram amados por quê? Primeiramente, eles eram amados porque eles compartilhavam os seus bens com os próximos. Eles eram amados porque eles cuidavam dos necessitados, eles cuidavam dos órfãos, cuidavam das viúvas, acolhiam os mais necessitados. Então no começo a igreja era querida, só que com o passar do tempo, a igreja adquirida, numa concepção de que a igreja era apenas uma seita que estava surgindo do judaísmo, uma ramificação do judaísmo, ela não era levada muito a sério. Só que quando os judeus e os imperadores viram que a igreja não era apenas mais um grupo que estava se formando, não era apenas mais uma ramificação do judaísmo, mas era algo poderoso que estava surgindo bem do meio deles, eles não estavam prestando atenção, e a igreja vai surgindo, e a gente sabe que quanto mais a gente se destaca, mais a perseguição começa. Já viu que quando você fica só parado no seu canto, sem se levantar para nada, sem querer fazer nada, já percebeu que nada acontece na sua vida? Não vem perseguição, não vem afronta no trabalho, não vem nada acontece. Mas quando você começa a se destacar, logo a perseguição começa a aparecer. E foi isso que aconteceu com a igreja enquanto ela estava pequena, enquanto ela era apenas um embrião, nada acontecia. Mas quando a igreja ela começa a se levantar, aleluia, as perseguições começaram a acontecer, os cristãos começaram a perder as suas casas, perdendo ali as suas moradas, eram levados, aleluia, presos, eram encurralados, eram perseguidos, mas mesmo assim eles não desistiram. E uma coisa que nós temos que ter, meus irmãos, no nosso dia de hoje, é não desistir diante de qualquer coisa. Quanto de nós não para no meio do caminho por causa de qualquer perseguição, por causa de qualquer problema, qualquer coisa que nos aparece? Isso rapidamente nos dá um abatimento, uma tristeza, e nós queremos jogar tudo pro alto, queremos abandonar, queremos desistir de tudo no primeiro sinal de dificuldade.
importância a isso. A melhor bênção que nós podemos ter, a maior promessa, meus irmãos, é saber, aleluia, que nós podemos ser regenerados, é saber que nós fomos regenerados, que nós nascemos de novo. Essa é a maior bênção que a gente pode alcançar, é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Essa é a maior promessa, e é por isso que Pedro ele começa com isso, porque quando a gente tem a concepção disso, não há dor, aleluia, que se compare com essa viva esperança. Quando a gente tem a concepção de um novo nascimento, que a nossa herança não é aqui na terra, aleluia, a gente está apto a passar por diversos tipos de provação, e Pedro ele tenta consolar aqueles irmãos exatamente disso, exatamente querendo colocar na mente deles: olha, vocês nasceram de novo por uma viva esperança, e essa viva esperança ela não é corruptível. O homem não pode tomar, o ladrão ele não pode roubar. Isso está guardado para vocês, aleluia. É algo interessantíssimo o que Pedro ele tenta fazer. Ele tenta consolar aqueles irmãos que ele estavam passando por luta, aleluia, mas ele não dá algo terreno. Hoje a gente quer algo terreno quando nós estamos passando por luta. A gente quer ouvir uma palavra de consolo, mas é uma palavra de bens materiais, é uma palavra que a gente vai arrumar um emprego melhor, é uma palavra que a gente vai comprar um carro do ano, uma casa nova. Nada contra isso, meus irmãos, isso é bom. Só que Pedro ele faz diferente. Aqueles irmãos estavam perdendo as suas casas e não tinham a propriedade para morar, e Pedro diz: olha, vocês vão ter uma herança lá no céu, aleluia. E essa herança o ladrão não pode pegar, essa herança o imperador não pode roubar, porque está guardada no céu para vocês, aleluia. Muitas das vezes nós queremos só as coisas materiais e esquecemos que as bênçãos espirituais de Deus são o mais precioso bem que nós podemos ter, que não há como se possa comparar com as coisas aqui da terra. E é isso que Pedro ele tem em mente, em dizer para aquelas pessoas, porque pense comigo como é que nós podemos consolar pessoas que estão perdendo tudo, pessoas que estão, aleluia, sendo perseguidas, e a gente tem que dizer para elas continuar firme, não abandonar a Cristo. É só elevando essas pessoas para que elas venham conhecer as coisas espirituais, para que elas venham se apegar não a bens materiais, mas aquilo que Deus nos prometeu. É isso que Pedro ele tenta fazer no começo. Só que havia uma coisa: aquelas pessoas tinham sido regeneradas, eles tinham aceitado Jesus. Aleluia. Eles estavam em um ambiente completamente diferente, um ambiente que não aprovava as mesmas coisas que eles aprovavam, um ambiente que não praticava as mesmas coisas, um ambiente completamente hostil. Porque enquanto o povo dizia que podia adorar muitos deuses, os crentes diziam que só existe um Deus para ser adorado. E quando na cultura o homem podia casar com várias mulheres ou se prostituir, os cristãos diziam que só podemos ter uma mulher, que não podemos adulterar. E quando naquela cultura adorar outros deuses era só um, as coisas eram completamente diferentes. E a igreja ela estava, meus irmãos, rodeada de tudo isso. Hoje a gente vê que pessoas elas não conseguem se manter fiéis a Deus, porque acabam se deixando levar por aquilo que a gente chama que o mundo está oferecendo. Se deixa se levar pelas influências, seja da família, seja de melhores amigos, seja da escola, seja aonde for. Se deixamos amoldar com tudo isso, a gente agora não mais influencia, mas somos influenciados pelas pessoas. A gente não resiste mais às tentações, mas somos levados a ser tentados e a cometer o pecado. Mas aqueles crentes daquele tempo, eles tinham uma missão. Aleluia! Quando Pedro ele começa a falar de santidade no versículo de número 13, ele vai dizer: por isso, cingindo os vossos lombos de entendimento,
somente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pedro, ele faz para o povo um convite. Quando a gente usa a palavra cingir os lombos, era algo que eles chamavam de estar preparado. Quando eles iam sair para alguma luta, eles cingiam os lombos. E o que era cingir os lombos? Era amarrar a veste que eles tinham com um cinto, para que eles tivessem mais mobilidade e conseguissem correr mais rápido. Só que aqui Pedro vai dizer que nós temos que cingir os nossos lombos, aleluia, do nosso entendimento. Nós temos que estar com o nosso entendimento preparado, aleluia, e confiante. E isto por quê? Porque precisamos estar com o nosso entendimento preparado, porque nós precisamos estar atento. E ele vai continuar dizendo: como filhos da obediência, não vos amoldei as paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Era um alerta, meus irmãos, a não voltar a praticar as mesmas coisas. Aleluia, prestaram atenção que Pedro ele poderia começar com esta parte, mas antes Pedro vem falar da grandeza de Deus. Pedro ele fala da graça de Deus, de um novo nascimento, de uma nova esperança, de uma nova pátria, de bens lá no céu, de algo não corruptível, sem mancha, sem mácula, coisas para nos alegrar. Aleluia, mas nós, uma vez tendo tudo isso ao nosso dispor, uma vez que a gente tem a concepção que nós não somos dessa terra, que nós somos uma nova criatura, a gente tem que estar com o nosso entendimento preparado, como filhos da obediência, para não voltar às práticas que nós praticávamos antigamente. Aleluia, é isso que nós temos que prestar atenção, para não praticarmos as velhas práticas, para não voltarmos, meus irmãos, pouco a pouco a fazer aquilo que a gente já tinha deixado. E isso acontece de tal forma, o Billy Graham ele vai dizer que o pecado é como um câncer que vem lentamente, aleluia, tomando conta do ser humano, sem a gente perceber. E quando nós viemos a perceber, ele diz que o diagnóstico final é a morte, e essa morte é a morte em Cristo Jesus. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas práticas. Como eu disse, esses crentes aqui, eles não poderiam ser pelo menos crentes só de boca, mas também tinham que demonstrar quem eles eram. E como é que nós demonstramos quem a gente é? Como é que nós demonstramos ou influenciamos pessoas a ser crentes? É lá no nosso trabalho, fazendo exatamente o que Pedro ele falou aqui, que a gente não deve voltar às velhas práticas. Hoje a gente viu uma enxurrada de crentes voltando às velhas práticas que antes eles tinham condenado. E isso porque com o passar do tempo, aleluia, as coisas vão mudando. O que nós chamamos de relativismo, aquilo que era errado ontem passa hoje a não ser, aquilo que para o Maílson é errado, para mim talvez pode não ser. E essa prática não só lá do mundo, porque lá no mundo tá bom, é normal eles fazerem isso, mas essa prática ela entrou dentro da igreja, e os crentes agora eles compactuam com isso.
preocupava com o seio da igreja. E nós ficamos calados muitas das vezes. Por quê? Porque hoje cada um se preocupa com si mesmo. Ninguém está nem aí por que o outro pensa. É cada um querendo cuidar só da sua vida. E se você está bem, está ótimo. E não prestamos muitas das vezes atenção ao irmão que está do nosso lado. Não prestamos atenção naquele irmão que está desanimado, que está triste. Não mandamos uma mensagem. Não vamos na casa visitar, porque se preocupamos com as nossas próprias vontades. Aleluia. Mas Pedro, ele vem nos chamar, meus irmãos. Ele nos alerta que nós temos uma vida espiritual maravilhosa, mas que essa vida tem que ser carregada com uma prática. Não há, meus irmãos, como ser crente só de boca, se a gente não andar conforme o que a palavra de Deus manda. No versículo 15 ele diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Ou como a NVI vai dizer, em toda a vossa maneira de viver, você tem que ser santo. Aleluia. Não é só ser santo apenas na roupa, mas é ser santo nas nossas palavras, é ser santo nos nossos atos. Quantos de nós não pecamos pela nossa palavra, meus irmãos? Falamos da vida dos outros, criticamos o irmão, vivemos de casa em casa fazendo fofoca, falando mal da liderança, criticando tudo e todos, e muitas das vezes não prestamos atenção que o errado somos nós. Nós temos que ser santo até nas nossas palavras. Precisamos ser santo em toda a nossa maneira de viver. Precisamos ser santos. Aleluia. No versículo de número 18, ele vai dizer: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que foste rescatado da vossa vil procedimento, que os vossos pais vos negaram. Jesus Cristo, ele nos comprou pelo seu precioso sangue, como diz. Não foi por prata e nem por ouro, mas pelo seu precioso sangue. Em Romanos ele disse que quem vai dar a vida por um ímpio? Paulo vai dizer que talvez por uma pessoa boa alguém dê a sua vida. Talvez uma mãe dê a vida pelo seu filho, ou um pai dê a vida pelo seu filho. Mas quem dá a vida por alguém ímpio? E Paulo diz que Cristo provou seu amor por nós, porque Ele deu a vida por nós quando nós ainda não éramos pecadores. Aleluia. Quem daria a vida por um Maílson aqui da igreja? Quem daria a vida por mim? Quem daria a vida por você? Já pensou quem você era ou quem você é hoje? As práticas erradas que você vem fazendo, os caminhos que você vem andando, mas parece que você endurece o seu coração e não quer ouvir que Deus está falando com você. Aleluia. Mas deixa eu te dizer uma coisa, que você chegou no lugar certo hoje. Você não veio por aqui por acaso. Não foi por acaso que você recebeu aquele convite de vir hoje nesse lugar. É porque Deus